Olá, boa tarde a todos. Antes de começar, gostaria de, por um lado, pedir-vos desculpa por não poder estar aí presencialmente. Encontro-me neste momento em São Tomé a desenvolver trabalho de campo no âmbito de um novo projeto que pretende avaliar as interações tróficas entre mamíferos exóticos e os animais endémicos da ilha. Então não deu mesmo para estar presente presencialmente no congresso. Por outro lado, gostaria de deixar o meu agradecimento à SPECO, não só pelo prémio, mas também pela possibilidade de vos apresentar aqui hoje o meu trabalho. Quando comecei a preparar esta apresentação, fiquei um pouco na dúvida se vos deveria apresentar a minha tese completa ou apenas parte, mas achei que mais do que vos aborrecer com desenvolvimentos metodológicos, faria mais sentido apresentar-vos o capítulo final da minha tese, que acaba por integrar todo este conhecimento gerado para a melhor compreensão das interações tróficas entre morcegos e pragas agrícolas. E então é sobre isto que vos vou falar hoje. Em paisagens multifuncionais, as áreas agrícolas encontram-se muitas vezes intercaladas por fragmentos florestais, rios, ribeiras, pomares, oferecendo abrigo a uma diversidade interessante de pequenos vertebrados que providenciam importantes serviços de ecossistema. Em particular, as aves e os morcegos podem ser bastante abundantes nestas paisagens e muitos estudos já demonstraram que podem ter um efeito negativo nos invertebrados de vários sistemas agrícolas. No entanto, estes estudos muitas vezes não conseguem ou são feitos de forma a captar o efeito geral destes vertebrados, tanto aves como morcegos, mas não conseguem compreender o papel individual de cada uma destas espécies para o serviço total. E isto pode ter implicações importantes em ações de gestão e conservação, em que pode ser mais interessante fomentar a presença de uma ou duas ou mais espécies em detrimento de outras. Uma forma de perceber, então, qual a contribuição de cada uma das espécies para a comunidade é através da utilização de redes ecológicas. Através do estudo da posição de cada uma das espécies dentro da rede, assim como da estrutura geral da rede, podemos aprofundar o conhecimento sobre o papel ecológico de cada uma das espécies dentro da comunidade, assim como o seu papel funcional nos ecossistemas. Por exemplo, através do estudo da modularidade da rede, ou seja, de perceber como é que as diferentes espécies se agrupam, é possível perceber, então, em quantas unidades o nosso serviço está dividido, assim como através do estudo da centralidade das espécies na rede, é possível perceber qual a sua importância para o fornecimento do serviço que estamos a estudar. Combinado com ferramentas poderosas como o DNA Metabarcoding, que nos permite identificar as espécies presa presentes na dieta, as redes ecológicas podem então ajudar-nos a compreender o papel-chave das espécies na provisão dos serviços de ecossistema. Portanto, os nossos objetivos gerais, por um lado, era descrever a predação de invertebrados praga por morcegos, mas também produzir uma rede de interações predador-praga e caracterizar as suas propriedades. Assim como estimar o papel de cada uma das espécies na rede, assim como a complementaridade funcional e a redundância entre as diferentes espécies. Para isto, nós mostramos uma diversa comunidade de morcegos no Nordeste transmontano, na área do rio Sabor. Esta comunidade foi composta por 19 diferentes espécies de morcego e da qual foram recolhidas a mais de 1200 excrementos de cerca de quase 500 indivíduos, mais cerca de 150 excrementos recolhidos de abrigos. Para estudar a dieta foram utilizados dois conjuntos de primers que amplificam uma região mitocondrial de um gene COI, ou seja, deste gene. Depois, os fragmentos produzidos foram depois sequenciados numa plataforma de Illumina que nos permite então ter várias leituras
de cada um destes fragmentos para as diferentes amostras. De forma geral, nós podemos observar que os níveis de predação de pragas agrícolas variaram bastante entre as diferentes espécies de morcegos. Temos não só espécies que quase não predam pragas agrícolas, até espécies em que quase cerca de 100% dos indivíduos predaram pelo menos uma praga agrícola. De forma geral, os morcegos consumiram uma diversidade bastante grande de pragas agrícolas, portanto, nós encontramos 132 espécies de praga, pertencentes a 47 diferentes famílias de invertebrados e a 8 ordens. A praga mais consumida foi esta aqui, a Diploaurácea, que é uma espécie de melga, aquelas melgas grandes com as patas compridas. É uma espécie polífaga, ou seja, alimenta-se de uma grande diversidade de plantas. As espécies a seguir mais consumidas são 3 espécies de borboleta noturna, a Noctupronuba, Grottis segetum e Autographa gama. Novamente, são espécies extremamente polífagas que alimentam-se de uma grande diversidade de plantas. E depois foi possível também encontrar aqui uma grande predação da processionária do pinheiro e da lagarta da oliveira. Todas estas pragas fazem bastante sentido, ou seja, estamos a falar de uma área de estudo com uma grande diversidade de cultivos e de usos de solo. Portanto, encontrar espécies generalistas que se alimentam de uma grande diversidade de plantas faz sentido, mas também aqui a processionária do pinheiro e a lagarta da oliveira refletem um pouco daquilo que é o cultivo da região, em que há uma grande presença de olivais e de plantações de pinheiro. Seguindo então para a nossa rede de interações, podemos ver aqui uma rede bastante complexa e interligada, mas também com alguma estruturação. Portanto, a nossa rede é uma rede modular, em que os morcegos e a predação das pragas se encontram organizados em 6 diferentes módulos. Cada um destes módulos aqui encontra-se colorido com diferentes cores, portanto temos aqui este módulo composto por estas espécies de morcego, que alimentam-se essencialmente destas espécies aqui também pintadas a roxo, mas vemos que há alguma partilha com outros módulos e com outras espécies pertencentes a outros módulos. No entanto, há uma tendência, ou seja, cada um destes módulos vai estar a alimentar-se preferencialmente ou em maior quantidade em determinados grupos de invertebrados, e aqui podemos ver, por exemplo, que este grupo roxo alimenta-se essencialmente aqui de borboletas noturnas, mas, por exemplo, aqui o cluster amarelo, este grupo amarelo, está a alimentar-se de borboletas noturnas, mas também de bastantes ortópteros, enquanto, por exemplo, aqui o grupo vermelho obviamente também consome borboletas noturnas, mas consome também bastantes dípteros e por aí adiante. Em relação ao papel de cada uma destas espécies na rede, a maior parte das nossas espécies são consideradas periféricas, ou seja, são espécies que não estão a contribuir nem para a coesão dos módulos, nem para a conexão dos diferentes módulos. No entanto, 2 das espécies foram identificadas como conectoras de módulos, nomeadamente aqui o Miniopterus schreibersi e o Rhinolophus hiposideros, que são assim então as espécies centrais nos seus módulos. Em relação à centralidade na rede, foram identificadas aqui estas 3 espécies como sendo as mais centrais, ou seja, Miniopterus schreibersi, Rhinolophus ferrumecino e Pipistrellus, e na realidade, olhando apenas para a rede em si e para a figura, é possível observar que realmente estas 3 espécies parecem ter um papel bastante central na rede e encontram-se então bastante ligadas a todas as outras espécies.
Em relação ao nível de anichamento, digamos, e especialização da própria rede, ambas foram observadas como sendo mais baixas do que esperado. E o que é que isto significa? O facto desta nestedness ser mais baixa do que aquilo que seria esperado aleatoriamente significa que as espécies especialistas da nossa rede não se estão a alimentar de um subset daquilo que as espécies generalistas se alimentam, mas sim de algo único. Ou seja, as espécies especialistas estão a alimentar-se de presas distintas das espécies generalistas. E isto é muito importante porque significa que as espécies especialistas, muitas vezes, às vezes até mais raras do que as generalistas, têm um papel distinto e único no sistema. Em relação à especialização, foi ela também mais baixa do que esperada, e isto na realidade indica-nos que a nossa rede é composta essencialmente por espécies generalistas e temos apenas algumas espécies especialistas. Por exemplo, este Mnioterus imaginatus, pronto, é uma espécie que alimenta-se muito pouco de pragas, no entanto está a consumir algumas pragas que mais ninguém consome, assim como o Myotis myotis e o Myotis becksteini, aqui também com posições marginais na rede, que consomem poucas pragas, mas consomem pragas distintas de todas as outras espécies. Por fim, para tentar perceber o efeito da perda de espécies na regulação de pragas, nós criamos então uma curva de extinção em que as espécies foram extintas consoante a sua abundância, portanto, primeiro desaparecem as espécies com menos interações e no fim as espécies com mais interações. E o que nós podemos primeiro ver, só olhar para esta figura, é que esta curva demora muito tempo a decrescer, ou seja, nós temos que extinguir um número muito grande de espécies até termos uma quebra significativa no número de espécies de praga reguladas. Isto significa que há uma grande redundância no nosso sistema e, na realidade, 60% das pragas podem ser reguladas potencialmente por apenas 3 espécies de morcego. Por isso temos aqui o nosso top consumer, Pipistrellus, seguido de Rhinolophus ferromechino e depois Rhinolophus euryale. Portanto, estas 3 espécies conseguem assegurar 60% das pragas. Se aumentarmos isto para 75%, adicionamos aqui o Mnioterus schreibersi, Plecodes austríacos e Tadarida teniotis. No entanto, este cenário em que as espécies são extintas consoante o número de pragas que comem ou a quantidade de vezes que interagem com pragas, é um cenário extremamente irrealista, não é? Significa que as espécies seriam extintas quanto mais úteis são para nós. E, portanto, nós decidimos alterar aqui um pouco a coisa e tentar extinguir as espécies de acordo com o seu estatuto de conservação, que seria aquilo que faria mais sentido. Portanto, aqui temos então 2 curvas, uma será a extinção aleatória e outra a extinção consoante o estatuto de conservação, em que primeiro são extintas as espécies mais vulneráveis e no final as espécies menos vulneráveis. E o que é que nós podemos observar? Podemos observar não só que em relação ao aleatório há um decréscimo significativo do número de espécies reguladas, mas também em relação à curva ótima, àquela que nós gostaríamos de observar se os morcegos alguma vez forem extintos na área de estudo, é que este declínio é bastante mais acentuado. E então, para concluir, gostaria só de vos dizer então que o DNA metabarcoding, combinado com as redes ecológicas, constitui uma ferramenta valiosa para o estudo do controle de pragas por vertebrados insetívoros e é também bastante útil para identificar então potenciais espécies-chave para o controle biológico. No nosso caso, estas espécies serão provavelmente estas 3, as mais interessantes, o Pipistrellus, Rhinolophus ferromechino e Mnioterus schreibersi. No entanto, há outras coisas que devemos ter em consideração para além da dieta, quando selecionamos então quais as espécies mais interessantes para o controle. Não só o seu tamanho populacional, como os seus requerimentos energéticos, assim como a predação
de insetos benéficos, por exemplo, o consumo de aranhas ou o consumo de escaravelhos carnívoros, poderá, na realidade, representar um desserviço que neste momento não se encontra contabilizado. Assim também como o próprio habitat use, ou seja, se for um morcego que não costume caçar em zonas agrícolas, não será a partir de uma espécie muito interessante para o controlo biológico. E é só isso, gostava de agradecer a toda a gente envolvida neste trabalho, que eu obviamente não fiz sozinha, desde técnicos de laboratório, de campo e todas as pessoas que contribuíram com a parte de identificação dos insetos e a própria análise dos dados. E por fim, obrigada a todos vocês que me estão a ouvir. Obrigada.